Quem está aqui comigo, então, agora é o Tony Araújo. Ele é doutorando em História pela Universidade Federal do Maranhão, onde desenvolve uma tese sobre o desenvolvimento conectado do jazz no Maranhão, sublinhando o papel dos agenciamentos da classe trabalhadora, especialmente músicos e músicas negras neste processo. Ele é autor do livro O Lugar do Jazz na Construção da Música Popular Brasileira e do romance distópico Caixa de Raiva. Através de palestras e artigos, ele contribui para debates acerca das sugestões estético-políticas na imaginação radical afrodiaspórica. Ele é baterista ativista, tendo iniciado recentemente sua integração ao PCBR do Maranhão. Tony Araújo, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Noite Brasil / Cultura Brasileira. Tudo bem? Que bom que você está aqui, que bom que a gente vai começar a falar, conversar, trocar uma ideia sobre seu trabalho. Oi, Thalita, boa noite, me ouve bem? Te ouço, nós te ouvimos sim. Que bacana, então boa noite para você, obrigado pela generosa introdução, né? Um salve aí para o pessoal que está assistindo, e também um salve para o Edvan e para a Fran, grandes parceiros, grandes camaradas aqui do Maranhão que fizeram essa ponte entre nós, né, com o programa Cultura Brasileira. Eu acho que é um espaço fundamental para esse debate, espero fomentar alguns comissões, né, debates, né, e reflexões do pessoal para a gente poder avançar nesse sentido. Obrigadão. Legal, deixa eu só fazer uma pequena observação técnica. Eu acho que o seu áudio é só tomar um certo cuidado, porque às vezes na hora de você gesticular ele dá ruído, que eu acho que é aquele som de áudio. Eu não sei, acho que você deve ter mexido a mão. Eu falo muito com as mãos também. E aí ele deu um bastante ruído. Então, só para você ficar um pouco atento sobre essa questão, tá? A gente conseguiu te ouvir, mas é só falando sobre isso. Bom, vamos começar então falando. Eu queria que você pudesse falar aqui de maneira bem geral mesmo a respeito desse contexto histórico do jazz brasileiro, assim, como é que ele se configura? Ele é uma herança, digamos, desse gênero criado nos Estados Unidos, né? Esse gênero que o que se tem muito em geral que começa ali em Nova Orleans. Ele tem no Brasil, ele tem uma gênese própria. E aí, a partir disso, ele tem uma construção estética e de linguagem ali particular, em falando de jazz brasileiro. Quer dizer, como é que a gente entende aqui o jazz brasileiro e se ele vem de fato dos Estados Unidos? Quer dizer, algo que, digamos, a gente herda, que vem diretamente? Bom, excelente questão, né? De maneira geral, a grosso modo, acho que vale a pena começar, talvez, desmistificando algumas coisas sobre esse jazz supostamente norte-americano, ou seja, ao menos nesse sentido, né, de restrito, com uma certa tendência historiográfica de dizer que ali houve, digamos, um certo exclusivismo, um singularismo norte-americano para que se tenha criado uma música supostamente nacional ali, né? Primeiro que eu acho que o início do jazz, né, é claro que há muitos mitos de origem, né, sobre como surge essa palavra, e diria que até disputas culturais em torno do significado dessa palavra, jazz e depois jazz, né, a partir do finalzinho dos anos 10, começo dos anos 20. Mas o próprio jazz, né, digamos, na sua gênese, que é uma palavra também que eu tenho uma certa desconfiança, né, era uma música feita por estratos, né, de pessoas escravizados e libertos, também vindos do Haiti, né, do momento pós-revolução, cuja cultura caribenha foi muito forte para a criação, digamos, esse panorama rítmico, né? É claro que ligado a outras condições e encontros, negociações de conflitos. Mas esse jazz, ele já começa com uma tendência fortemente caribenha, né? Que depois vai retornar em outros momentos de fluxo atlântico, né? Então, primeiramente, é possível começar a pensar esse jazz, retirá-lo de um contexto, né, de singularidade, né, de restrição a essa ideia, esse imaginário do jazz que só surge ali no sul dos Estados Unidos, né, em contexto já de migração, que, portanto, deve a um tipo de formação nacional, e por outro caminho, que é esse que eu sigo na tese, que depois eu vou adentrar, de pensar um jazz transatlântico, um jazz diaspórico que se forja
e que é a partir do devir do fluxo, e não algo que surge no lugar e depois migra para outros, e aí impacta, inclusive, tanto colonialmente, as outras culturas, né? Então, eu começo por aí. Por outro lado, mesmo esse jazz americano, ou afro-americano, ele possui uma historicidade, ou seja, o jazz dos anos 10, 20 não é o mesmo jazz dos anos 30, não é dos anos 40, não é dos anos 50. Enquanto isso acontece, essa historicidade dinâmica de transformações do jazz americano, é possível perceber que também outros jazzes do Caribe, da América Latina, também estão passando por seus processos, né? Digamos, sincrônicos e diacrônicos. Né? Isso acontece muito por conta dos agenciamentos das próprias culturas locais. Então, posso dizer que, primeiramente, nesses processos, né, que não são exatamente paralelos, mas vão acontecendo de maneira diacrônica e sincrônica, há uma forte tendência de aproximação com esse jazz que vem do Caribe, dos Estados Unidos, mas também há essas formulações e reelaborações que se processam também na formação de cada música local, de cada música que vão ser chamadas de músicas nacionais, mas são músicas afrodiaspóricas, enfim, que tem relação com a cultura negra africana e também culturas indígenas, né? Em algum momento essas culturas se encontram, né, de maneiras variadas, e aí se forma certas musicalidades instrumentais e de dança que tem esse timbre, né, um pouco mais hibridizado a partir dos fluxos da indústria cultural, da cultura de massas, né? Então, primeiro, o jazz brasileiro, né, que é um termo, inclusive, um termo em aberto, o que acontece, né? A gente pode, e aí tem vários debates, né? Pode pensar esse jazz brasileiro como em fases, né? Separadas, ou seja, pegar o começo do século XX, abordar os anos 40, 50, 60, que é ali onde vai se forjando o que se chamou de samba jazz, ou depois de bossa nova, né? E pega os anos 70, que é quando surge de fato esse termo jazz brasileiro, né, em português, fortemente na imprensa, né? Especialmente a imprensa carioca. Né? Mas, e outros debates que tendem a ver, não veem essas fases como fases estanques e separadas, mas como um processo orgânico, né? Não teleológico, mas, enfim, com as suas dinâmicas e tal, mas que apontam aí para momentos diferentes e formas de consumo e de aproximação com essa música afrodiaspórica, né? Então, por exemplo, nos anos 70, 60, 70, causava pavor em certa imprensa, né, em certa crítica musical, ou intelectuais muito devedores de uma tendência modernista, apegados a uma ideia de brasilidade ou de nação, digamos, mais nacionalista, né, que se fechavam para essas influências, ou não digamos influências, mas diálogos, mas chamavam de influência, né, diálogos afrodiaspóricos internacionais, para pensar uma música brasileira, né, ou símbolos nacionais que fossem, digamos, autênticos e puros, né? Então, essa tendência de pensar música brasileira, cultura brasileira, nesse aspecto, né, foi reproduzida por alguns músicos, né, alguns produtores de música, gravadoras, enfim, que pensavam em produções musicais que tivessem essa estética de uma tendência nacional popular que, por exemplo, não olhava para os diálogos internacionais, né? Então, muitos músicos, digamos assim, tinham pavor de chamar a música que eles faziam de jazz brasileiro. Alguns adotavam outras nomenclaturas, música instrumental popular brasileira, tudo isso para não pegar a pecha, não receber a pecha de músicos alienados, né, ou que reproduziam um certo imperialismo cultural no Brasil, né? Então, é uma trajetória, né, do ponto de vista cultural, estético e ideológico, tem muitos conflitos. Do ponto de vista material, também tem muitos conflitos, né? Porque também tem a ver, me parece, que há aí um momento de juntar a história social e cultural para pensar em processos de uma música, acho que o Adriano botou experimental, uma música que vai sendo experimentada, não só nos anos 70, mas também para trás, que, por exemplo, tem a ver com as formas diferenciadas de acesso ao consumo cultural, das populações mais pobres para as populações mais ricas, né? Mas também quem é que comanda, quem é que diz, quem é que narra e anuncia sobre os sentidos e significados do que é esse jazz no Brasil ou o jazz brasileiro. Então, acho que aí
tendência de pensar nesse sentido, né? Eu posso falar aqui alguns personagens que têm a ver com essas fases, não sei se é o É, momento, mas acho que o mais interessante é esse debate histórico, né? isso que eu queria te perguntar. Achei interessante você falar, inclusive, né, dessa formulação, digamos assim, de jazz brasileiro nesse momento da década de 60 e 70. Eu não sei se vai fazer muito sentido o que eu vou falar aqui, mas é algo que me ocorreu enquanto você dizia, porque é exatamente quando está sendo aí formulada a bossa nova brasileira, né? E aí, por que que eu estou falando isso? É que acho que é um pouco da minha segunda pergunta, que também vai muito de uma percepção, então não aqui de um repertório acadêmico. Então acho que é importante porque você pode até explicar para a gente, né, se é isso mesmo. Eh, a minha dúvida, a minha pergunta é: a que se deve, Tony, essa elitização do jazz? E aí eu posso até estender um pouco falando do blues, por exemplo, e desses, digamos, gêneros musicais para o Brasil, no sentido geral, porque, de novo, em percepção que eu estou falando, né, não são necessariamente, pelo menos neste momento, né, e acho que agora é algo que você tem trazido, falando desse jazz atual, mas pensando no seu contexto histórico, nós estamos sim tratando de gêneros musicais elitizados, muito consumidos por uma classe média branca brasileira, né. Claro que a gente tem a questão da barreira da língua também, me parece, né, pessoas que não entendem o inglês e enfim. E aí minha pergunta, vai justamente nisso: a que se deve esse processo dessa elitização, né, essa música que ela é consumida, pelo menos nesse primeiro momento, por essa classe média branca? Ou seja, nós não estamos necessariamente falando de um gênero musical popular para o Brasil, né, assim, ouvido, de fato pelas classes trabalhadoras brasileiras, nesse sentido mais amplo, pelo menos nesse primeiro momento ali, nesse contexto histórico que você está contando. Então a que se deve tudo isso e se faz algum sentido essa minha primeira relação que eu fiz aqui desse momento da música brasileira em que está sendo organizado. Por que que eu estou falando de bossa nova? Porque a bossa nova, ela não deixou também de ser um movimento para tentar embranquecer o samba, né, para de alguma forma tentar ali passar um lustre para esse samba e enfim, e aí a história a gente um pouco conhece também. Eu não quero muito estender essa corda, mas é que só foi uma relação aqui que eu fiz, assim que você trouxe essa informação desse jazz que chega neste momento, no Brasil, né, nessas décadas de 60 e 70. Ah, muito bacana a pergunta, e dá muito pano para manga, né? Porque se falar em branqueamento das expressões culturais afrodiaspóricas, a gente vai para além do jazz, né? Isso. Toda a América aconteceu isso com o tango. As pessoas podem não pensar, não achar, mas o tango é uma música negra. Assim. Então, aconteceu isso com o tango, enfim, outras músicas que viraram nacionais, né? Samba, por exemplo, foi também elitizado nos anos 30, né? Ou, enfim, houve esse processo de estilização do samba para agrado das escutas das classes médias, né, dos grandes centros urbanos, né. Por outro lado, esses processos eles acontecem, mas acontecem outras coisas em torno deles, né, à margem, digamos, do poder, né. Eu lembro, por exemplo, que há uma citação do Câmara Cascudo, né, que ele passando por Pernambuco, ele percebeu que nas rodas de bibelôs e de coco, né, de Recife, ele via lá as pessoas tocando tambor e colocando padrões rítmicos de black bottom, né, de chime, que eram músicas dançantes afro-americanas que tocavam nas rádios na época, né. Há de se supor que essas pessoas não tinham acesso, digamos, ao rádio, mas elas escutavam do vizinho, né, e colocavam aquilo que eles interessavam nos seus ritmos, né. E é importante destacar que o jazz dos anos 20 é uma música dançante, uma música que, para muitos estratos, não só nos Estados Unidos, no Caribe, né, na América Latina também, no Brasil, era uma música difamada, assim, era uma música imoral, era uma coisa absurda, era música de pretos, vindas das cinzalas da Carolina do Sul, uma música imoral, uma música sensualizante, tanto quanto o samba o era, tanto quanto o Bumba Meu Boi aqui no Maranhão era, né. É claro que há processos aí diferenciados, né, Sim. de formação, inclusive pelas culturas urbanas, né? Mas eu diria que o jazz é um objeto privilegiado para falar, em termos também da ideia de civilização, progresso e modernidade, nos anos 20 e 30, né?
de disputa de classes, luta de classes dentro desse aspecto de reprodução, de recepção e de reprodução de uma música, e tem muito a ver com esse cruzamento entre raça e classe. Né? Eu vou dizer agora, respondendo a tua pergunta, talvez mais diretamente. É inevitável não pensar que esses fluxos de bandas que vêm de fora, bandas formadas por pessoas pobres, né, muitas vezes, né? Claro, lideradas muitas vezes por maestros com alguma formação erudita ou semi-erudita, né? Mas a base material, a base de capital humano, digamos assim, a classe trabalhadora musical, ela é de pessoas pobres que vêm para o Brasil tocar, vêm fazer os seus shows, né? Nos music halls e tal. Mas quando vem para cá, o capital que banca essa vinda, e aí tem a ver também com a posição do Brasil em termos de capitalismo independente, né? Geralmente são espetáculos que acontecem em grandes teatros, né? Dos grandes centros urbanos. Né? No Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, a tendência de narrar o jazz brasileiro, e aí também tem a ver com aquela outra pergunta, é de dizer que o jazz brasileiro, quase que de maneira predestinada, ele nasce dos contatos no Rio de Janeiro e São Paulo, nesses teatros, né? Mas também, além dos teatros, o que está acontecendo fora deles é a incorporação, a apropriação de músicos da classe trabalhadora, né? Estou falando aqui do Rio de Janeiro primeiro, né? Que estão incorporando, por exemplo, vendo as orquestras de Cuba, vendo as orquestras dos Estados Unidos, incorporando também nos seus choros, né, nos seus sambas. Isso estou falando de clubes, né? Clubes sociais negros, né? Que também não eram só de negros, também tinham brancos, né? Brancos pobres, né? Operariado, né? Que já começavam, antes do jazz como palavra surgir, já começavam a processar, digamos, a colocar mais caldo, mais molho, né? Um molho mais hibridizado nos seus processos de criação musical. É claro que aí uma classe urbana, né? Em clubes sociais, muitas vezes restritos, com sócios, né? Pensando aí uma ideia de integração social a essa ideia de cidadania brasileira, né? Inclusive pelo viés da mestiçagem. Então, há esses processos dinâmicos e conflituosos, e me parece que eles se agudizam no pós-guerra, por exemplo, né? Nesse bojo de renovação tecnológica, né? Falei agora há pouco do rádio, né? Poucas pessoas tinham acesso à rádio no Brasil, no Maranhão, isso aí é muito mais radicalizado, né? Então, todos esses processos de luta de classes, de condições materiais, de fato, elas proporcionam o embranquecimento do consumo cultural do jazz. Só que ainda são pessoas negras fazendo essa música, né? Seja pessoas vindas de fora ou pessoas daqui. Então, me parece que talvez esse branqueamento seja um branqueamento também em aberto, porque se trata também de disputas. De alguma forma, isso tem a ver com um debate atual, né? Com os processos atuais de uma música instrumental negra brasileira, ou um jazz afro-brasileiro, que é uma coisa que eu queria comentar, e que me parece dialogar com essas disputas, né? Sobre essa questão. A Bossa Nova é talvez a cereja do bolo nesse sentido, né? Porque, e agora recentemente, né, a gente tem visto aí um debate de rememorar as figuras negras que fizeram a Bossa Nova e que, por outro lado, foram apagadas, né, daquele processo publicitário que representou esse estilo musical, mas também são representações, né, que têm a ver com disputas e com processos de racialização e de apagamento dessas figuras, né? Inclusive, eu publiquei um artigo com o meu amigo Renan Ruiz, né, da Unesp, que é um historiador também que trabalha com relação jazz e ditadura militar, que é muito bacana de debater, e que não é algo que foi, que, digamos, colou na memória coletiva, né, do Brasil. Geralmente se fala de canção popular, MPB e ditadura, né? Nunca se fala assim, qual foi o músico que foi censurado, ou precisou se exilar porque tocou bateria de tal forma, fez um trompete, né, fez uma escala de tal forma. É quase como se o brasileiro não tivesse, essa música não tivesse um discurso político também, ou uma performance política, né? E nós publicamos um texto sobre a Tânia Maria. A Tânia Maria é pianista que nasceu aqui em São Luís do Maranhão, se tornou um grande nome do jazz mundial, né? Mas que também, tanto como Johnny Alf, né, e outras figuras, né, a gente percebe que a Laíde, né, de Costa, né, a gente percebe que também, por ser nordestina e negra, embora tenha feito sucesso estrondoso lá fora, são nomes que são soterrados pela memória musical, e não me parece que é por acaso isso, me parece que tem a ver também com um processo aí de exclusão e de tentativa de
impor uma narrativa branqueada do jazz brasileiro. Perfeito. Não, é até fazer esse parênteses mesmo, né, porque os arranjadores do João Gilberto, por exemplo, são todos músicos negros, né. É muito bem lembrado, realmente, Tony, assim, Moacir né. Santos, né? Isso. Paulo Mo aí não são necessariamente os arranjadores, mas tem Paulo Moro, Johnny Walsh, que o Silvio Naves tá lembrando aqui, tá falando, né. É isso, exatamente, né, porque quando a gente desculpa só fazer o parênteses da bossa nova, mas é só porque o pessoal tá trazendo, mas é isso também, né, pensar que e acho que o jazz e é isso como você disse, né, toda a música afrodiaspórica, ela carrega consigo esse processo mesmo de tentativas de apagamento, de embranquecimento, de silenciamento dos seus protagonistas, né, então, acho que o jazz não seria diferente. E um outro ponto, acho que importante que você coloca, que eu acho que vale comentar, que eu assim, eu trouxe um pouco da gente falar um pouco do contexto histórico, porque tem uma coisa quando a gente pensa na história de alguma coisa na história como um todo, né, mas pensando aqui no que a gente no tema que a gente está conversando, é que é pensar isso como um processo, né, não como um fato, um evento, algo que está sendo criado num determinado lugar, né, então, acho que é isso também, né, quando a gente está falando sobretudo de um movimento cultural. Se é um movimento cultural, inclusive, ele está dentro de um grande processo, que vai muito além de ser de um lugar ou de outro, né, algo que está ali, inclusive, fazendo diálogos de vários lugares e a cada lugar vai dar ali o seu, a sua particularidade, né, então acho que eu penso que talvez quando a gente está pensando no jazz brasileiro, ele tem, digamos, a sua cara, né, Tony, ele tem ali o seu registro, a sua assinatura, né, acho que é um pouco também nessa linha, né, que a gente pode pensar. Não, perfeitamente. É claro que há movimentos de continuidade, descontinuidade, né? Há aqueles que tentam, digamos, reproduzir de maneira fidedigna o ritmo afro-americano, né? É claro que há outros processos nos anos 40, com o jazz afro-cubano, digamos assim, né? O cubop, né? São outros processos que a cultura latina e caribenha, afro-cubana, afro-caribenha, também está agenciando o significado de jazz, né? E aí tem outro processo aí também de urbanização no Brasil, outras formas de acesso, né? Então, perfeitamente. Então, acho que nesse sentido vale muito a pena trazer esse debate, né? Não sei se vale a pena voltar ao início do século XX ou avançar, como você queira fazer, né? Para a gente pontuar mais esse debate. Eu queria, na verdade, te perguntar, o que você pudesse falar um pouco, sobre assim, eu ia te perguntar sobre o seu projeto, né, esse projeto, na verdade, desse artigo que eu li do Balanço e Fúria, mas antes dele, eu vou pedir, então, só para a gente ficar um pouco aqui no campo da história mesmo, né, do processo histórico, esses grupos que você está falando, que estão ouvindo na rádio, por exemplo, etcétera, eles, recebem então essa influência desse jazz, assim, que está vindo não apenas do sul dos Estados Unidos, como o jazz cubano também, quer dizer, há uma música negra que está chegando e que está sendo prestigiada e ouvida e formulada também por essa classe trabalhadora brasileira, que está nas cidades brasileiras, né. E quando eu estou falando de classe trabalhadora aqui, claro que eu estou falando majoritariamente, né, de negros ou brancos ali, mas que estão organizados dentro da classe trabalhadora. Mas majoritariamente, claro, a gente está falando da população negra, né. Perfeitamente, né? Se a gente pegar, por exemplo, a ideia de jazz band, né, nos anos 20, jazz band significava não só repertório, né? Talvez mais do que o repertório, significava a formação orquestral, instrumental das bandas, né? Que aí é quando impacta muito fortemente a presença da bateria, né? A bateria como instrumento, digamos, de percussões de tambores unificada, né? Antes disso, eram percussões mais dispersas e cada músico tocava uma parte, né? A bateria americana, né? Tende a fazer essa unificação, né? Mas esses músicos, é importante dizer, se a gente for pegar a ideia de orquestra e ver a presença negra nas orquestras, aí a coisa larga mais. A gente vai mais para trás, né? Século XVIII, XIX, a gente vê pessoas negras em bandas militares, em bandas que chamava de liras, euterpes, bandas municipais, né? Bandas civis, né?
inclusive no momento pós-guerra do Paraguai, muito fortemente, né, acesso a instrumentos musicais, né, bandas de choro, terços, né, tudo isso compõe, digamos, também aquilo que vai ser, né, essas jazz bands na frente, né. É claro que as jazz bands estão incluídas no momento em que o que se toca, como se veste, né, onde se toca, isso é visto como modernidade, né. Também é algo que vai sendo processado aí nesse momento de pós-abolição, mais propriamente depois da Primeira Guerra Mundial, né. Mas acho que é isso que é interessante, é perceber que, de fato, há esses processos de luta, mas e também acontecem, inevitavelmente, né, essa, digamos, monopolização do consumo, inclusive dessas bandas, né, por uma elite letrada, uma elite cultural, né, inclusive das oligarquias, né, se falar aqui do Maranhão, né. Entretanto, mesmo esses músicos dão um jeito, né, de driblar digamos, como é que eu posso dizer? Essa monopolização do seu som e da sua performance pelas classes das elites, né, e tendem também a se espraiar, né, e levar essas sonoridades, por que não, né, modernas para os seus pares, para a classe trabalhadora. E eu estou falando não só de uma classe trabalhadora urbana, que é muito fortemente impactada por esses sons, mas também classe, minha pesquisa mostra isso, outros vestígios mostram isso, né, uma classe trabalhadora, inclusive camponesa, né, da parte rural, também estão interessadas, né, em em causar, em fomentar essa apropriação. Porque, ora, se a ideia de moderno é aquilo que é louvável, né, aquilo que vai me levar a ser visto como cidadão integrado a essa ideia de Brasil, então por que não, né? Não é algo que me foge, não foge à minha escuta, não foge ao meu gosto, porque, afinal de contas, ora, estou dizendo que é uma música de preto, uma música imoral, uma música, enfim, vinda das senzalas, não diferente da minha. Então não há essa distinção, me parece, pelo que eu vejo dos processos. É claro que eu falo que não houve distinção, mas também tem que ver o momento histórico, né? Porque, de fato, há algumas regiões em que tocar um jazz numa orquestra é muito mais louvável, né, de sujeitos trabalhadores, né, do que aquela música de pretos que é vista como música primitiva, uma música folclórica, que é vista como uma música de pândegos, né, que não está incluída em uma ideia elitizada de trabalho, né, inclusive vendida aí pelo Estado fortemente nos anos 30. Mas aí a gente vai debatendo para tentar chegar a esse ponto e explicar direitinho como é que Legal. se processou. Muito bom, mas é interessante isso que você traz, porque então não deixa de ser também uma outra complementação, quando a gente está pensando em início do século XX, né, Tony, de algo que está sendo construído a partir, inclusive, das organizações sociais, os clubes negros, os clubes 13 de maio, que seja, para justamente porque são organizações estrategicamente feitas para a inserção dessa população nesse conceito de modernidade e, esse reconhecimento mesmo dentro dessa sociedade, né, que isso você trouxe esse aspecto que é super importante, mas é que está justamente complementando outros trabalhos dentro da historiografia brasileira que vai trazer justamente isso, assim, né? Que esses grupos todos sociais, esses espaços todos que é onde estão, por exemplo, sendo tocados e cantados e dançados, são espaços desses grupos que estão tentando se introduzir nessa sociedade toda, né? Ainda com todos os conflitos e acordos que estão colocados. Isso é muito legal, assim, é muito interessante pensar isso, porque isso complementa, de fato, tudo que a gente tem dentro da historiografia brasileira, pensando na inserção, né, da população negra a partir das suas lutas, né, dentro dessa sociedade que quer marginalizá-la, invisibilizá-la, apagá-la de todas as formas, né. Então, acho que isso inclusive dá a entender essa sua observação que você coloca no seu trabalho, na sua tese, que a gente vai conversar melhor, que é exatamente esse processo de luta de classes, porque não deixa de ser de alguma forma também, né. Sim, eu achei muito interessante que você frisou, né, essa coisa da falar em gênese, né? E gênese é sempre preocupante falar de gênese, né? Alguns colegas, autores e amigos gostam de falar de gênese, eu tenho uma certa preocupação com esse termo, né? E também eu tenho uma preocupação com a ideia de chegada, né? Ah, o jazz chegou ao Brasil, né? Como se fosse um objeto que vinha numa caixinha.
Tudo bem, há discos, há coisas acontecendo, há consumo de fonogramas e tal, mas é mais do que isso, há processos de encontros e contatos acontecendo, uh, entre 19 e 20, mas fortemente no 20 também. Então, há muita coisa oral sendo repassada, então há o contato humano de classes trabalhadoras racializadas, né? Que não é só música sendo passada, também são táticas, estratégias, artimanhas de sobrevivência, né? Se essa elite está pensando, está achando que se eu pegar meu samba e colocar uma coisinha ali, e eu vou chamar isso de jazz, e isso entra no teatro, eu consigo ganhar, faturar alguma grana para poder sair da miséria, então eu vou chamar isso de jazz e vou Perfeito, criar, né? Então, assim, isso aí. eles acham que estão me dominando, mas há outras coisas acontecendo. Então, tudo isso serve para falar, para enfatizar o que você falou, né? Há processos socioculturais de luta que são muito, muito mais complexos do que a ideia de gênese, né? Perfeito. Olha, eu vou ler aqui alguns comentários que chegaram, para daí sim te perguntar sobre o projeto, né, que eu quero muito saber, mas é que o pessoal foi falando aqui, foi conversando conosco, e acho que é importante para a gente trocar uma ideia também com a audiência. O Adriano Blá diz: "Fiz jazz na universidade em 1984, com berimbau, flauta e craviola, mas eu sempre preferi música regional, tipo Zé Ramalho, Edinardo, etc." A Francis Chacur Cardoso, separei ela aqui, que está nos prestigiando também. Salve, querida. Grande beijo para você. Diz ela: salve Malungo, salve cultura brasileira, salve a resistência cultural preta maranhense. Valeu, querida, obrigada. E aqui ela está inclusive comentando: ó, esse acervo é revolucionário, cliente fiel da livraria Lecti. Muito bom, Francis. Francis esteve aqui com a gente, acho que tem 2 semanas, e a gente falou justamente da Shakur, viu, gente? Procurem lá nas nossas entrevistas, a gente falou bastante, ela que, né, se debruça bastante pela biografia da Shakur, então acompanhem, que é muito legal aí a gente, saber da biografia dessa mulher revolucionária, né, que do Partido dos Panteras Negras. Eh, e é isso. E também aqui o Cláudio, não, minto, o Cláudio não, o Adriano Blá, a música do Brasil, diz ele, era nos circos, sempre pequenos, isso antes da rádio. Tom Lisboa também diz: até meados do século XX, a música instrumental, sem canto, era muito mais popular no Brasil que hoje. Sem TV, muitas cidades pequenas no interior tinham nas orquestras de salão o principal lazer. Desculpa. E aqui, olha só, o Vinícius Farina diz: gostaria de pedir o contato de Tony Araújo, sua questão do jazz. Obrigado. Aí, se você quiser divulgar sua página, onde as pessoas te encontram, possam encontrar teu trabalho também. O Francisco Portugal diz o seguinte: a Laide Costa foi condecorada nesta terça-feira, dia 20, com a Ordem do Mérito Cultural, principal honraria pública do setor cultural brasileiro. Tardia, porém merecidamente. Bem lembrado, Francisco. Ela esteve entre os outros, acho que mais de 100 figuras, personalidades, aqui na reinauguração do Reedifício Gustavo Capanema, em que justamente essas pessoas, eh, assim como a Laide Costa, receberam então essa medalha, e a Laide Costa, ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural. Bem lembrado aqui, o Francisco também trouxe essa essa lembrança aqui agora da Laide Costa. E aí, Tony, eu queria te perguntar, mas antes de te perguntar, eu queria te ouvir, na verdade, falar do projeto Balanço e Fúria, e aí eu queria até te ouvir mais, só que eu queria ler um pouquinho de um trecho que eu separei desse artigo que está nesse site, né, Projeto Balanço e Fúria, e aí que você fala, né, que é para uma tentativa de, agora eu tô lendo, tá, gente? Deselitizar e desembranquecer, ou melhor, reempretecer o sentido do jazz, tais como o Favela Jazz Festival, Jazz na Kombi, Festival Mulambo, Jazz Agrário e que Melanina Jazz, mas também da criação de espaços dissidentes, de comilança e aquilombamento estético político como Balanço e Fúria, plataforma não apenas alinhada a essa perspectiva subalterna periférica. E aí, dito isso, queria te pedir para você falar um pouco desse projeto todo, ou seja, a gente está falando então de um contexto de agora, né? Como é que está sendo organizado esse, a gente pode falar movimento cultural, né? Não está falando só da música, é um movimento cultural ali,
que agrega outras questões não só de arte, como também é isso, né, de aquilombamento, processo social e de uma economia que circula. Então queria te ouvir, um pouco desse projeto, Tony. Perfeito, Thalita. Bom, o projeto Balance e Fúria é de uns colegas de São Paulo, né, grandes parceiros, né, que em algum momento, por esses processos de eu levar às redes sociais, né, digamos, drops, né, de reflexões minhas, né, a partir das minhas leituras, fontes, dados, né, coisas que eu fui ao longo dos anos, desde a graduação, né, me deparando, eu pensei, poxa, tem muita coisa que eu não vejo a boca pequena circular, eu não vejo a memória trazer à tona, né? Bibliografias de difícil acesso, né? Que eu vou atrás, leio, resenho, discos, né? Uma ideia de democratizar um pouco esses saberes, né? Eu venho de um trabalho que eu comecei a fazer em 2014, 15, né? De publicizar isso, né? Essa ideia de música, sociedade e política, né? Num site chamado, uma página chamada Música e Sociedade. E aí, mais na frente, quando eu percebi a existência do Balance e Fúria, eu percebi ali, eu notei ali talvez uma continuidade desse processo, de continuar produzindo materiais um pouco mais densos, né? Tanto em termos de bate-papo no podcast do Balance e Fúria, quanto textos, ensaios, né? Realmente para refletir e colocar as coisas em linguagens, de fato, experimentais populares, né? Esse ensaio que você leu tem esse nome, né? Que inclusive é uma provocação de trazer referencial Franz Fanon, né? Em defesa da Revolução Africana, em defesa da Revolução Improvisada, né? A própria ideia de improviso que está ali embrenhada no Balance e Fúria, essa linguagem de você fazer as próprias custas, né? Lançar livro, fazer debate, né? Articular um Brasil mais integral, digamos assim, pelas redes sociais, né? Pegar gente do Norte, do Nordeste com o Sudeste, a galera que é do movimento punk de paulistano, né? Do Balance e Fúria, trazer pessoas com outras tendências, com outras cores, né? Tanto intelectuais quanto também epidérmicas, digamos assim, né? E foi um encontro muito fortuito, porque eu pude aí elaborar algumas questões, né? E colocar para a galera ler a respeito, né? A relação entre jazz e socialismo, jazz e comunismo. Vamos debater isso, né? Porque isso ficou tão pouco debatido no Brasil, né? Enfim, e o Balance Fúria foi um canal para que isso pudesse ser reverberado, né? Então, recomendo que escutem o podcast Balance Fúria, recomendo que leiam, que sigam a página, para ter acesso a esses debates e também contribuir com essas reflexões. Então, acho que, a grosso modo, seria mais ou menos isso, Thalita. Legal. Inclusive no artigo até coloquei aqui, separei, Obrigado. para poder até ler aqui e te ouvir, né, acho que faz parte um pouco, acho que talvez dessa provocação que você nos faz, né, com o seu trabalho e com aquilo que você está pretendendo enquanto projeto. E aqui diz o seguinte, olha só: fraseados, tô lendo, tá, gente? Fraseados e contra-ataques preliminares. Por que jazz? Por que agora? E aí você traz aqui, acho que uma citação, né? A revolução tem que vir por meios políticos, mas talvez a música possa ajudar as pessoas a começarem a mudar um pouco, começarem a mudar as suas consciências. Só assim estando prontas para seguir outros caminhos, caminhos políticos, talvez. Isso, pelo que eu estou entendendo, é desse Gato Barbieri, é isso? É porque tá bem pequenininho, mas é isso, né. E eu, assim, achei interessante, porque eu vou muito nessa linha, sabe, Tony. Acho que esse programa, de alguma forma, ele tem essa pretensão, né, da gente tentar, trazer essa provocação e esse entendimento de que através dos elementos culturais, né, da música, entre outros elementos, uma esteira mesmo, né, um chão que a gente possa pisar para pensar nesse horizonte revolucionário. Eu sou muito entusiasta, realmente, da gente pensar, a revolução a partir desse elemento da cultura, né. Quando a gente pensa que a gente o tempo todo fica
nessa repetição do conquistar corações e mentes, né, e trazer as pessoas nesse processo de entendimento da necessidade, de fato, pensarmos um processo revolucionário. Eu acho que a captação, até legítima mesmo, é através da cultura, né. Então, antes da gente elaborar racionalmente, teorizar, é a música que vem, é a arte que expressa, né, aquilo que vai captar, acho que talvez através de elementos subjetivos mesmo, né, e que vai talvez organizar a gente ali. Então por isso que eu trouxe esse destaque, e até você comentou um pouco nessa sua fala final agora, mas queria te ouvir mais, assim, sobre isso e essas provocações que você vai colocando também através do seu trabalho, né, sobre pensar a arte, pensar o jazz especificamente, para construir esse chão aí para esse processo revolucionário, que é o que a gente quer ao fim e ao cabo, é isso que a gente quer e pensa e almeja, né. Tá sem som, tá sem som. Será que tá pegando? Agora sim. Pegou? Tá tudo certo? Pegou, pegou. Bom, essa epígrafe, né, do Gato Barbieri, que era um músico de jazz argentino, ela está aí não por acaso, né, esse artigo sobre o lugar do jazz no pensamento do Francis Fanon e do Amiri Baraka, que enfim, duas figuras revolucionárias ao seu modo, né, com as suas contradições, mas que pensaram o jazz também como elemento na luta de classes. Um pegando ali, digamos, no centro do império, né, estadunidense, né, o Amiri Baraka, e o Francis Fanon pensando esse jazz num âmbito colonial, né? E o Francis Fanon, em algum momento dos livros dele, ele chama muita atenção sobre essa cultura que se faz, uma cultura que se faz na revolução, na praxis, né? Então, por exemplo, a ideia de uma música argelina, né, moderna, tudo bem, é possível, né? Inclusive olhando para o jazz, esse jazz bebop dos anos 50, 40, 50, como uma referência interessante para pensar a libertação, a emancipação de grilhões estéticos que eram impostos numa indústria cultural branqueada e que tendia a reforçar certos estereótipos do que seria a negritude ou a raça negra, né? Impondo certas estruturas estéticas e musicais para os músicos, né? E o Fanon pensa esse jazz argelino, que ele não chegou a ver porque ele faleceu em 61, né? Mas que a posteriori surge, né? Como Jazz Pistols, né? O Guy Masekela, essa rapaziada que está fazendo um jazz olhando para o bebop, mas como nós falamos no começo, estão fazendo outros processos, misturando isso com as culturas sul-africanas, né? Com outros vocabulários de improvisação, né? Das suas culturas. Mas é um pessoal que está muito fortemente ligado às ideias de libertação, à luta de emancipação em África. Então, é uma música que acontece não descolada dos processos históricos ou sócio-históricos, né? Por isso que o Gato Barbieri está aí. Talvez a música sirva como conscientização, mas só se, somente se, houver um movimento real de busca por mudanças e revoluções das estruturas econômicas e sociais. Então, aí sim, né? Não é à toa que em vários momentos da história, Estados Unidos, Cuba, Brasil, houve tentativas dessas pessoas de não só produzir a sua música, mas também terem gravadoras, né? Processos de gravação de discos, né? Sim. Para tentar, de fato, aí também tem um pouco a ver com a minha pesquisa, tentar, de fato, driblar esses grilhões, né? De quem possuía o monopólio dos meios de produção, né? Então, é mais ou menos isso, e a provocação dessa epígrafe está aí para também pontuar nesse sentido. Legal. Agora, falando da sua tese, né, em si, tem acho que a própria chamada dela, ela é interessante para se pensar, e aí queria muito te ouvir, que a sua pesquisa ela se desenvolve a partir da relação do jazz e a agência da classe trabalhadora, sobretudo os músicos e músicas negras. Acho que você já vem falando ao longo da conversa toda, acho que você já vem falando de alguma forma sobre isso também. Mas o que que é exatamente essa agência, né? Como é que você está imprimindo isso na sua tese, no seu trabalho? Boa, Thalita. Bom, o trabalho comecei a fazer levantamentos. Bom, primeiro que eu já tinha um certo incômodo com questões referentes ao jazz do Maranhão,
na graduação, 2010, 2011, né? Porque eu tive contato com o livro do Hobsbawm, Eric Hobsbawm, né, História Social do Jazz. Inclusive, é quase unânime que as pessoas comecem a ler sobre o jazz, né, a partir da obra dele, né? Acho que duas obras foram importantes, o do Eric Hobsbawm, de uma história social do jazz, e o livro do Amiri Baraka, que depois viria a ser um objeto de pesquisa, né, Leroy Jones, né, que enfim, foi traduzido como Jazz e sua influência na cultura americana. Não tem nada a ver com o título original, mas enfim. E ali eu tive contato com duas visões, uma história social, uma outra coisa talvez ali mais antropológica, né, mas também com uma pegada pensando fortemente a base material, né, as condições materiais em que essa música se desenvolveu. Mas fortemente as duas obras focadas, né, no contexto da Europa e Estados Unidos, né. Hobsbawm comenta um pouquinho da América Latina, mas não chega a se aprofundar, isso já me incomodava, né, na época, né. Eu acabei tendendo para debates de uma história cultural, né, pegando crítica musical, imaginário racial, né, e não entrei muito propriamente no debate material, né, porque eu tinha outras questões que me pareciam mais urgentes na época, né, para resolver. E, por outro lado, eu também não conseguia, isso é muito interessante, né, eu não conseguia conceber a ideia de um jazz do Maranhão, porque eu sequer não há monumentos aqui no Maranhão sobre isso, não há houve um disco de 97, né, que trazia uma banda na capa, mas isso também é altamente underground. Depois eu fui encontrar, né, essa fonte, né, mas não está na memória coletiva a ideia de um jazz do Maranhão, ou jazz maranhense, do começo do século XX. Né? Os nomes foram nomes apagados da história, nomes esquecidos da história. Então, mesmo para mim, na época, no meu contexto de pesquisa, eu sequer consegui conceber. Já era uma ideia de uma história impossível, né, na época. Né? Então, eu fiz meus percursos e depois do mestrado, lá em 2018, eu comecei a tentar me enfiar nos arquivos mesmo, para tentar encontrar qualquer vestígio que fosse, pensando que eu ia achar isso mais para frente. Né? Daí, quando eu começo a me deparar com músicos, né, tendo contato com essa sonoridade, via partituras que chegavam via o porto do São Luís do Maranhão, né? Em colunas de carnaval, por exemplo, eu via já encontrava bandas em 1920, 23, 24, né? Se né, intitulando de jazz bands, de bandas de jazz, né? Eu pensei, ora, peraí, tem alguma coisa aqui que, como é que pode, né? Que até agora, até então, né, os relatos de um jazz brasileiro, dos seus primórdios, eram 8 batutas, né? 1922, Viagem a Paris, esse era o marco do jazz brasileiro, né? Então, peraí, primeiro que tinha uma coisa muito complicada de dizer que a ideia de Brasil pela música é Rio de Janeiro, né? Então, aí eu pensei, ora, então, peraí, preciso trabalhar isso aqui melhor, né? E ver quem são esses sujeitos e sujeitas, né? E mulheres, isso também é um ponto importante. Enfim, qual era a condição social dessas pessoas, onde circulavam, por onde circulavam, com quem circulavam, né? Para além de analisar que música é essa, eu quero analisar quem toca essa música. Então, assim, qual o lugar social, cultural, qual o valor cultural é essa música, né? E os processos de mutação, tanto estéticos quanto também sociais, né? De mobilização e circulação dessas pessoas nesse processo conturbado, complicado de urbanização de São Luís e também depois do Maranhão, né? Que foi ganhando um aspecto mais macro na minha pesquisa. Somado a isso, né? E por isso que esse gancho, né, de uma ideia não de gênese, mas de sociogênese, acontece pensando os processos sociais, mas também vinculados à racialização dessas pessoas. Né? Então, nesse sentido, trago o Fanon um pouco do Albert Elias para pensar essa sociogênese, e que é conectada, porque fui percebendo, e aí a tese vai trazer isso, né, de maneira mais profunda, e volto a falar para você sobre aqueles contatos humanos, né? São processos que acontecem, né, através de regiões do Brasil, transfronteiriços, transnacionais. Né? A tese tem trazido vários elementos, né, que percebem, comprovam, né, e analisam como é que se davam esses contatos, né, de pessoas internacionais, pessoas estrangeiras, né, pessoas também do Brasil todo, né, em vários momentos da história do jazz, desse jazz maranhense. Então, acho que basicamente, acho que o retrato da pesquisa é pensar isso, né? Falei aqui das sujeitas, né? Acho que é importante citar essas. Aí há um grande problema porque a ideia de jazz, né?
Não é à toa que o nome não era a jazz band, era o jazz band, né? Que chamavam nos jornais, né? E colou na época no vocabulário das pessoas. O jazz band já era uma ideia um tanto masculinizada da banda, né? É, então, mas não só em termos de vocabulário, né? Isso se masculinizou, mas também tinha uma ideia de que só homens podiam tocar bateria, né? Tocar instrumentos de sopro. E eu venho encontrando, né, vestígios de mulheres também tentando fazer essa música, mulheres negras, né? Que me parece um dos pontos cruciais da tese, é discutir, né, o que eram essas mulheres num contexto em que a grande maioria das mulheres trabalhavam em serviços domésticos ou estavam na feira, né? E eram oprimidas de maneira muito forte, muito mais forte do que os homens, né? Para não tocar uma música, digamos, violenta, música de pancadaria, como me chamavam na época, né? Uma música que estava ali no limiar entre os teatros dos granfinos, mas também os clubes dos pândegos, né? Então, uma mulher viver à Sim. noite, o mundo noturno era uma coisa absurda. Então, nesse sentido que a tese tem trabalhado, né? E aí, Tony, você está justamente trazendo esse conceito de agência, em que sentido exatamente? Acho que é um pouco daquilo que a gente já vem falando, sobre esse processo realmente de inserção social desses grupos? É aí que você está trazendo esse conceito desse agenciamento nessa questão mesmo né, dos acordos e conflitos e da luta de classes, que não deixa de ser também, né? Aonde que você está trazendo esse conceito de agência na hora que você tá pensando nesse trabalho seu? A ideia de agência, é bom pontuar, nasce também por conta de tentar perceber a contrapelo, ler as fontes a contrapelo, que são fontes que muitas vezes falam pelas pessoas, representam essas pessoas, né, e escondem muitas coisas, né? Muitas vezes glamorizam, né, situações de precarização, e que aí, quando você tem acesso a outras fontes, você percebe que a coisa era muito mais embaixo, muito mais complexa, né? Então eu percebia um certo jogo, né, uma dissimulação de disfarces, né, tentativas de uso daqueles que tinham um poder econômico mais elevado e político para conseguir benesses, benefícios, né? Alguns poderiam ver como um paternalismo, pode até ser pelas oligarquias aqui no Maranhão, que eram muito fortes, né? E por outro lado, são pessoas que tentam dar um jeito nessa situação, né? Tentam se articular, né, para, enfim, ter acesso à escolarização, à própria música, aprender a ler partitura como um processo também de educação, né, de escolarização e tal, e de uma busca por naquele contexto ali também, né, do que era a resistência na época, nesse período de urbanização compulsória, né, de extrema violência, né, racial. Estou falando de uma época que no Maranhão, por exemplo, ainda se vendiam escravos, chamavam de escravos as pessoas dos anos 30, né? Então, pensar como esses sujeitos, imaginar no universo simbólico deles, né? Que é? Como é que esse cara vai fazer, essa mulher vai fazer para driblar um mundo que lhe é impossível, né? Então, para não ser anacrônico e tentar entrar na cabeça, né? Ter uma sensibilidade para entrar na cabeça dessas pessoas, as condições econômicas em que elas estavam, né? Eu penso agenciamento nesse sentido, um processo de criação de um vocabulário de resistência que se dá em zonas intersticiais de poder. Então, é mais ou menos, acho que a grosso modo, pensar esse agenciamento, né? Muito bom. Claro, com as suas contradições, né? Porque, enfim, não dá para pensar essas pessoas também, acho que é importante destacar. Essas pessoas podem não agradar, digamos assim, aqueles que buscam figuras revolucionárias, né? Como a gente pensa que foi mais forte nos anos 70, 80, como outra ideia de negritude, uma outra ideia de Brasil. Mas acho importante dizer que, às vezes, até porque essas pessoas não são vistas como revolucionárias, elas são apagadas. Então, como é que você vai, né? Sim. Uma mulher dos anos 40 vai querer que ela tenha uma posição de recusa do sistema que ela não tem condições de fazer, né? Já que ela quer ainda ser bem tratada, quer ter um retorno material. Então, acho importante destacar isso. É claro que também aqui não é uma romantização desses sujeitos, né? É uma análise crítica dos seus contextos, possibilidades e impossibilidades também, dos seus limites, né? Perfeito, muito bom. Eu gosto eu, assim, eu acompanho muito, eu também tenho muito no meu trabalho, uso muito essa questão do conceito de agência, né, que traz muito.
justamente porque é isso, né, é evidentemente que as relações elas vão ser assimétricas, né, na luta de classes, mas não deixa de ser um processo também de resistência de alguma forma, ainda que não sejam revolucionárias, e mesmo essa tentativa de achar, né, Tony, que tem que ser revolucionário, não deixa de ser uma forma romanceada também, de querer trazer isso para esses indivíduos, né. Ali no cotidiano e no jogo das relações todas, né, entre acordos e conflitos, tem esse processo todo também, né. Então eu sou também eu me debruço muito sobre o conceito de agência, por isso que eu acho bastante interessante pensar também na luta de classes a partir dele, sabe. Eu sou muito entusiasta nesse sentido, de olhar para esses indivíduos também nesse sentido, né. Muito bom. Eu estava quase quebrando aqui o protocolo, né, da entrevista e perguntando para ti como é que é a tua pesquisa. Fiquei curioso agora para saber. Ah, não. Não, minha pesquisa é uma outra coisa, na verdade, porque eu terminei a monografia, mas eu fui trabalhar o lugares de memória, no século XIX da cidade de Piracicaba, lá do interior de São Paulo. Mas de alguma forma eu uso o conceito de agência, porque eu vou falar de 4 lugares de memória e 2 deles é justamente um processo para que ele se mantenha, não deixa de ser também uma organização dos indivíduos que colocam a simbologia, né, agregam o valor para aquilo ser de fato colocado como lugar de memória, né. E aí eu vou trazer o Thompson também para falar sobre isso, né, então por isso que mas é outra coisa, aí eu vou falar de lugares de memória, que é um outro conceito, tudo, mas eu não deixo de trazer a questão da agência, porque eu acho que no processo de luta de classes, pelo menos no meu entendimento, e dentro daquilo que a gente vai nas fontes também, olhar e se debruçar, eles estão presentes, né? O conceito de agência, para mim, ele está presente o tempo todo no processo da luta de classes, né? Então, e é isso, né? As fontes vão o tempo todo de alguma forma nos responder, né, a partir desse conceito teórico, sabe. Então por isso que eu gosto bastante e eu acho interessante, pensar sobre, a partir desse olhar também teórico metodológico, né, pensando nessa linha, sabe. Poxa, bacana, assim, você falou, também o Thompson na minha pesquisa é forte, assim. Sim. Mas eu lembrei aqui, por exemplo, dessa coisa de lugares de memória, né? Pensando aqui, Pierre Nora, o Jacques Legoff, esse pessoal que trabalhou com memória, né? Enfim, boa parte do caldo da pesquisa, para além dos jornais, né, de fontes oficiais, ela acontece porque eu consegui ter acesso, né? Isso é muito interessante, porque e aí tem a ver com aquele tema do eu ir às redes sociais, né, publicar coisas, né, fotografias, discos e tal. Nesse processo de democratizar o debate, os familiares de vários músicos me encontraram, né, e me falavam, olha, meu avô, meu pai deixou alguma coisa, você não quer dar uma olhada? E aí eu ia a essas casas e percebia que eram acervos que não entraram para esse mainstream do que é cultura maranhense, né? São pessoas que ficaram à margem dessa ideia oficial do que é uma cultura popular maranhense. E eu percebia nas fotografias, que também são memórias, né? Das suas representações, mas também relatos, né? Escritos, notas, bilhetes, diários, né? Esses lugares de memória, ou seja, também esse espaço onde elas Sim. mostravam o lado B, o lado C do que era ser músico ou musicista no Maranhão, que me deu a possibilidade de ter um carne e osso, digamos assim, para essas agências, né? Então não são agências também que acontecem só nas entrelinhas do não dito, mas também nesses processos de identificação, né, representação, autorrepresentação desses sujeitos e sujeitas. Legal, olha só, o Adriano Blá, inclusive, ele está perguntando aqui, que é uma coisa interessante, né, aonde que você foi encontrando essas fontes, né, até tá trazendo alguns exemplos, partituras, sebos, antiquários, aonde que você foi encontrando, esse material? Bacana a pergunta, Adriano. Valeu mesmo, cara. Bom, a priori as partituras elas foram acessadas através do Arquivo Público do Maranhão, do Estado do Maranhão, né? O Arquivo Público ele guarda desde 97, né? Ele guarda até antes, ele guarda um acervo de um pesquisador, o padre João Moana, né? O padre João Moana, nos anos 50, começou a fazer, também incomodado, né, com essa memória musical um tanto
silenciada, né, ele começou a sair pelo Maranhão afora para reunir partituras, né, desses compositores, né, que estavam alguns vivos, outros mortos, né, muitos mortos, e foi se deparando com uma situação em que ele encontrava aquilo que ele narra, né, no livro A Grande Música do Maranhão, publicado 20 anos depois, né, foram 20 e poucos anos de pesquisa, olha só, né, o cara saiu atrás dessas composições e via o que ele tinha como grandes obras, né, pensando aqui, aquela mentalidade de pensar uma grande música que representaria essa autocultura que também estava nas classes populares, né. Esse material ele foi reunido e está sob guarda do arquivo público, né. É possível ter acesso a algum material já digitalizado dessas partituras, mas também tem algum material que não foi digitalizado, que está lá, né, que eram de outros acervos e foram chegando e se aglomerando ali, compondo esse grande acervo, riquíssimo acervo de partituras desses músicos, né. A gente percebe que boa parte delas também são manuscritas, né, porque aí vem um outro problema no Maranhão, que é a parte de uma ausência de tipografias musicais, né. Isso foi também é um debate que eu faço, né, essa estrutura problemática de uma cultura de massas ou de um campo musical aqui estabelecido, né? E esses músicos, como não tinham tipografias, eles escreviam. Isso dificultou, inclusive, a manutenção desse material, né? O padre João Ana narra que via muita partitura de grandes obras enroladas em sabão, né? Que eram jogadas no lixo, porque, enfim, eu preciso compreender que essas pessoas estavam numa posição ali em que aquilo que elas compunham não era gravado. Aqui não tinha um mercado de discos, né, uma gravadora local, né? E muitos tinham que migrar, inclusive, para o Rio de Janeiro, para poder gravar. Houve também esse processo, que eu também discuto na tese, né? Então, respondendo a pergunta do Adriano, basicamente o acesso dessas partituras foi pelo acervo do João Moana, alocado no arquivo público, né? Outras coisas eu fui achando, letras de canção, né? Músicas autorais, né? Através desses acervos familiares. Mas basicamente as partituras foram achadas no arquivo público, tá? Legal. E bom, e aí uma última pergunta, que me ocorreu aqui, que eu queria muito te fazer, pensando até na verdade são 2 perguntas, tá, agora que eu vi aqui, que teve uma última que eu quis separar aqui para ouvir de você, mas, ainda sobre o trabalho, no começo do seu artigo, no o artigo que você me mandou, o começo tá assim, né, tem um trecho que você diz assim: o movimento atual de que agora vou ler, tá? De que as tentativas de volver a noção de um jazz preto e periférico pode estar conectadas aos atuais e acalorados debates sobre identidade, identitarismo, racismo e capitalismo, racismo estrutural. Queria te ouvir, o que você está pensando a partir porque isso realmente é um debate muitíssimo atual, acalorado, como você trouxe bem o adjetivo mesmo, né, e esse fantasma chamado identitarismo e que a gente volta e meia volta para ele para falar sobre isso, e como é que você está entendendo isso que você está colocando no seu trabalho, né, na sua reflexão desse artigo, pelo menos que você está escrevendo? Bom, é polêmico, né? Um debate. Eu gosto muito do que o Jones fala, né? Primeiro, eu preciso classificar o que se chama conceitualmente de identitarismo, né? Recentemente, o Douglas de Barros fez um debate muito interessante sobre isso, sobre como que eu acho que o mais interessante é como as próprias classes, né, dominantes têm se apropriado dessa ideia de identitarismo, né? Inclusive instrumentalizando em favor do que é bem-vindo como antirracismo de mercado. É isso, exatamente isso. Acho perfeito. Aqui, gente, é que eu ainda não li, eu li o prefácio só do Guilherme Terreri, mas eu ainda não li, eu quero lê-lo, Tony, para poder trazer o Douglas, justamente porque é um debate, que é isso, ele está muitíssimo atual, então só ilustrando aqui o que o Tony está trazendo, viu, gente, que a gente quer trazer o Douglas Barros aqui para falar sobre esse trabalho aqui do Douglas, porque é isso, é um debate muitíssimo atual e que causa muita polêmica, muita enfim, né, tudo que está colocado aí a questão desse identitarismo, desse espantalho aí que tá sendo colocado. Boa. Também preciso ler esse livro com mais afinco, né?
Mas, e aí quando eu escrevi o artigo, esse ensaio, eu pensei muito nisso, assim, porque, enfim, são músicos que têm trazido essa marca muito forte de uma estética afrocentrada, afrocêntrica, né? É possível perceber isso em outros momentos da história, né? Da música instrumental do jazz global, né? E por outro lado, é preciso pensar também no, enfim, esses avanços que são essas que são pessoas, né, que estão incluídas, que estão lendo livros, são pessoas muitas vezes da universidade, músicos universitários, né, mas não todos, mas são músicos que até pela internet têm acesso a coisas que, enfim, em outros contextos não poderiam ter acesso, então são pessoas cidadãs também, estão vivendo isso, têm posições políticas, né, muitas vezes se voltando de maneira contra-colonial, contra estruturas de ensino musical que são altamente eurocêntricas, né? Então são pessoas que também estão montando novas identidades negras, né? E por outro lado, também elas também, como nós, somos assediados por essas narrativas dominantes que tendem a instrumentalizar a ideia de que é ser negro, né? Inclusive fechar o debate, a ideia de essencializar o que é ser negro, colocar a raça como limite, como horizonte de definição total do sujeito, né? E muito pelo contrário, né? Prosseguir com uma ideia racializante, com o racismo estrutural, através das sendas do capitalismo, né? Então, eu diria que o artigo é tanto uma provocação para pensar que, de fato, é possível pensar essas identidades que se reformulam em termos históricos, né? Tem uma posição, né, ali histórica pontual, né, que tem a ver com os movimentos sociais, que tem a ver com mudanças econômicas nos últimos tempos no Brasil, né? Acesso, né? Enfim, mas também tem a ver com também chamar a atenção desses camaradas, né, para terem também um certo cuidado na hora de pensar como é que eles tratam a ideia de raça nos seus corpos, mas também no seu som, né? E ficar também com as barbas de molho para ver quem são os contratantes, né? Como é que eles divulgam o seu trabalho, como é que eles consomem o seu trabalho, né? Se por acaso eles reificarem uma ideia de negritude fechada, é preciso colocar as barbas de molho, porque a ideia é superar a raça nesse sentido. Claro que a gente não vai esquecer da raça como um elemento ali socialmente construído e como ferramenta de dominação e opressão no capitalismo, né? Mas ainda tem que haver um horizonte anticapitalista, porque senão volta ao gato Barbieri que você frisou, né? É possível fazer uma música revolucionária, um jazz revolucionário? É possível, mas é preciso que ela esteja colada com movimentos de uma conscientização de fato revolucionária. Né? Então, mais ou menos isso que eu queria colocar. Mas boa você trazer o livro do Douglas aí, que é Isso aí. fundamental. Perfeito. E aí, por último mesmo, né, queria te ouvir então, tem na sua apresentação, e isso me trouxe aqui uma reflexão e, né, até uma provocação que eu queria muito te ouvir, que você fala o seguinte, olha só: debates acerca, né, das sugestões estético-políticas na imaginação radical afrodiaspórica. E aí eu queria te ouvir como é que você, de alguma forma, vislumbra, né, imagina, pensa isso num processo revolucionário, né. Aliás, para além disso, porque também isso, né, isso é uma pergunta tão aberta, né, e vai para tantos lugares, mas para além disso, é algo que eu me coloco para pensar também, né, Tony, esse conjunto, de estéticas políticas para a gente pensar e configurar dessa identificação de uma revolução brasileira, porque eu sempre falo aqui, eu repito isso e vou repetir sempre, que quando a gente pensa em revolução, e quando olham muito para os marxistas, né, e quando a gente está falando de revolução, revolução socialista, é quase que algo caricato, porque a gente já colam na gente uma pecha de que a gente está tentando transpor ali a revolução bolchevique, ou a cubana, enfim, todos os outros processos revolucionários, e evidentemente que sim, a gente carrega, a gente traz nas nossas elaborações as lições, né, os erros e acertos, etc.,
Mas eu, pelo menos, e eu falo isso, quem me acompanha aqui sabe disso, porque eu já devo ter falado, sei lá, umas 10 vezes pelo menos, que quando a gente pensa em revolução, socialista no Brasil, é a Revolução Brasileira, com a cara, com o jeito da classe trabalhadora brasileira, com o nosso jeito, o nosso perfil, a nossa estética, a nossa linguagem, o nosso jeito de ser, nosso jeito de entreter, com a nossa música, com a nossa estética, com a nossa dança, enfim, com a nossa cara, né. Então e isso me parece, Tony, como que eu posso dizer? Um desafio colocado, sabe. Então por isso que me provoca muito, como, por exemplo, essa sua apresentação que você trouxe, né, de sugestões estético-políticas na imaginação radical afrodiaspórica. E aí estou dizendo tudo isso para deixar em aberto mesmo, para você comentar como é que você pensa e imagina, porque isso é algo que me persegue, viu, Tony? Eu fico o tempo todo pensando: olha, quando a gente pensa em Revolução Socialista Brasileira, é essa com a nossa cara, de classe trabalhadora, com as nossas questões e tudo aquilo que a gente carrega, sabe? E aí, por isso que eu gosto muito de ouvir outras pessoas que talvez pensem um pouco nessa direção também. Cara, nossa, é muita coisa, assim, porque, de fato, bem, primeiro que há uma provocação nesse trecho de não falar em imaginação radical negra, né, como alguns autores colocam, né, mas pensar numa imaginação radical afrodiaspórica, e estou pensando, de fato, esses movimentos, né, que acontecem não só no Atlântico, mas também diásporas internas, né, circulações, migrações, contatos entre a classe trabalhadora brasileira. E eu acho, assim, estou elaborando aqui, mas eu fiquei pensando a todo momento nessa relação entre música, estética e a Revolução Brasileira em termos de fato, desse grande movimento, né, que se daria, que se dará, né, nessa reformulação radical das estruturas no Brasil, é pensar justamente isso. Por exemplo, eu lembro que depois, se quiserem escutar, recomendo ouvirem o som do Isaías Alves, que é um multi-instrumentista maranhense, preto, nascido no Barret Fátima, periférico, né? E desde pequeno teve contato com bumba boi, com tambor de crioula, tambor de mina, com reggae, com rap, né? Culturas marginalizadas, culturas que foram perseguidas, até hoje também há essa questão conflitante, né? Que foi um cara que se formou em música, né? Mas está criando, desenvolvendo uma linguagem estética que você escuta e não vê assim você não vê o tambor de crioula devendo nada ao jazz afro-americano, você não vê o bumba meu boi hierarquizado abaixo, digamos assim. Exatamente, Isaías, que lançou um espetáculo chamado Emaranhado. Emaranhado é essa música, o mestre Coxinho ali, né, do boi de Pindaré. Então, Coxinho que morou um tempo no Barret Fátima, então o Isaías tem esse contato também geográfico, né, cultural com Coxinho, né, um grande mestre, e que você escuta e pensa, poxa, a Revolução Brasileira tinha que ser assim, você criar um vocabulário, né, brasileiro, com a sua, posso dizer vanguarda, mas com um processo que vai se construindo no devir. Você não sabe onde vai dar, mas ele vai acontecendo, não é improvisação. Perfeito, isso E aí. improvisação não é oba-oba, improvisação é um método. A Revolução Brasileira tem que ter método, tem que ter a classe popular como aquela que trará esses elementos também que são importantes para que nasça uma nova linguagem, e nesse caso linguagem, a gente pode dizer, de uma gramática política, né? Eu só vou apontar uma coisa, viu, Thalita? Eu lembro de uma fala do Jonathan Fer, pianista carioca, né, negro carioca, que ele fez um show no Rio de Janeiro, né, e fez um show, parece que é R$ 1, né, músico de jazz, né, que misturou com hip hop, com questão afrofuturista e tal. E eu lembro dele falar que no fim do show chegou uma senhorinha, né, bem velhinha, chegou para falar com ele e disse: meu filho, muito obrigado pelo show. Eu não sabia que essa música era para mim. Eu não sabia que essa música me pertencia. Porque pela primeira vez ela viu que não tinha nada de negócio de música para ouvidos cultos, da alta cultura, de pessoas com bom gosto, né? Acho que é preciso revolucionar, inclusive, a ideia de bom gosto e a ideia de sofisticação para algo tirar das mãos da classe dominante, tirar essa ideia
de uma erudição que só pertence às elites, né? Porque se for assim, daqui a pouco até comer camarão é coisa de branco e não coisa de Sim, quem realmente produz esse tipo de coisa, esse tipo de alimentação ou qualquer outro tipo de produção que o trabalhador perfeito. é peça fundamental. Então acho que seria por aí, Thalita. Isso aí. Olha, Tony, muito mais coisas para poder conversar contigo, mas a gente já está aqui com o nosso tempo, porque até porque ao fim e ao cabo, né, quem produz cultura e arte nesse país é a classe trabalhadora, portanto a ela que pertence a cultura e a arte, né. A sofisticação que dá ao nosso jeito, ele vem justamente da classe trabalhadora brasileira, então, o que tem, o que se vê no processo mesmo violento é a apropriação, né, apropriação e tentativas de embranquecimento, mas a cultura é da classe trabalhadora. Eu não sei se eu travei, gente, falem comigo, que minha internet aqui acho que deu uma travada. Vocês estão me vendo e ouvindo? Então, né, agora sim. Vocês conseguem me ver e me ouvir, gente? Fui eu ou foi o Tony? Só me respondam. Acho que agora voltou, né? Ou não? Foi e voltou, é isso? Tá, foi e voltou. Minha internet tá, mas eu acho que é o meu computador. Tony, Eh, eu queria só então pedir para você, falar o seu contato mesmo, olha só, responder aqui o Vinícius, né, que pediu o teu contato, onde que te encontra, e a Laila Amaral também aqui que está pedindo onde que encontra então um lugar para poder ouvir o seu trabalho, te ler. Aí se você puder só responder essa questão. Claro, claro. Bom, acho que o Instagram é a maneira mais fácil, né? Lá tem links na minha bio, né? Que por meio dos quais a galera vai poder acessar os textos, os vídeos, né? Os debates. @Tony com dois N's Y ARJR. Aí você me acha lá, tá? Para a gente poder trocar essa ideia. Estou aberto aí para conversar, tá, tranquilamente e passar materiais também, né? Fazer essa troca porque me interessa muito que a coisa prolifere. E desde já agradeço muitíssimo pelo convite, viu, Thalita? Acho que é um espaço fundamental para que esse tipo de discussão venha à tona e é muito bacana. Agradeço muito também ao pessoal que participou, que deu a cara do debate. Então é isso. Valeu. Obrigada, Tony. Até a próxima, então. Muito bom, bom trabalho para você. Muito bom mesmo poder, ter conversado contigo aí. É isso. Até a próxima. Tchau, Até. tchau. Uma boa abração. Obrigadão.